Osana, Osana, Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada para termos que ter este culto virtual, que achamos que tem nos dado graça de alcançar muitos irmãos. Estamos a referir os irmãos do sul, os irmãos do centro, assim como os irmãos do norte. Só queremos agradecer a Deus e estamos como que prestes a termos que usar prestes a reduzirmos o uso desta plataforma. Como dizíamos na quarta-feira, que no próximo domingo estaremos cada um no seu respectivo tabernáculo, e nós aqui na cidade de Tete, o grupo do tabernáculo Mãe estará precisamente aqui, o tabernáculo de Canongola, o tabernáculo de Chimbonde, cada um estará precisamente no seu posto de dever. E dizer que aqui no tabernáculo Mãe seremos precisamente obrigados a ter que termos 2 cultos ou 2 turnos, que vai precisamente o primeiro turno de 100 pessoas vai começar às 8 horas e terminará precisamente às 10, e o segundo turno vai começar às 11 e terminará às 13. Portanto, esses turnos possivelmente, querendo o Senhor, serão formados no domingo. E dizer que o primeiro grupo que poderá vir aos cultos das quartas-feiras ou às quartas-feiras, enquanto que o segundo grupo só poderá vir no meio da semana, só poderá assistir os cultos da sexta-feira. E enquanto que o outro grupo não será, digamos assim, permitido para vir no culto no meio da semana, estará em casa. Estaremos precisamente a escutar uma determinada fita, e a fita que vai se escutar na quarta-feira pelo segundo grupo é a mesma fita que poderá se escutar o segundo grupo, sim, o primeiro grupo na sexta-feira. Só estamos a dizer que o grupo que não vem na quarta estará a assistir ou escutar uma fita, a mesma fita será escutada precisamente na sexta-feira. Assim sucessivamente. Só cada semana teremos que gravar
um culto que vai ser usado para se escutar na quarta, assim como na sexta. Queremos evitar uma questão de que o grupo que não vem na quarta-feira não ter que ter culto, mas a certeza de que terão culto nas vossas próprias casas. Vamos continuar com este canal que estamos, o canal virtual. Só Deus vai continuar nos abençoando. Vamos continuar talvez ligados, e talvez a maioria, alguma das informações poderemos ainda continuar a dar via esta plataforma que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E talvez dizer que antes de começar com o culto, gostaria de expressar a minha gratidão aqui, precisamente a favor da minha família, que precisamente inclui quase todos. Estou a falar do genro, estou a falar das noras, estou a falar de quase todo o grupo que fizeram um grande banquete para mim, precisamente ontem. Talvez não tiveram assim uma liberdade de fazer durante aquele tempo em que as restrições eram um pouco apertadas. Só acabaram pensando em fazer um banquete precisamente ontem, e foi uma grande surpresa para mim quando voltamos da viagem que havíamos feito e apanhamos tudo preparado em ordem. Muita comida, são pizzas e tudo mais, e pela graça de Deus aproveitamos muito, comemos. Eu lembro falando com alguns jovens que haviam comido demasiado, e dizia eu que se você diz que comida me mata, a comida vai me matar, e de verdade. E acabamos de chegar onde começamos a dizer que isso já se trata de glutonaria. Já se trata de uma questão de comer fora de medida. Mas dizer que foi bom, foi uma grande surpresa para mim, e dizer que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi precisamente um banquete alusivo ainda a respeito do meu aniversário natalício, e também talvez aproveitar a agradecer os irmãos que não tinham sido mencionados, que trouxeram as suas prendas um pouco mais tarde, que não pude aqui lhes agradecer, que são a família Adão, a família Alfinari Júnior e a família Araújo Sênior, pelas prendas que também me deram, e dizer que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente, e todas essas beneficências que muitas das vezes eu tenho pensado que talvez não mereço, e talvez podia se dizer que são beneficências não merecidas, é graça não merecida. E às vezes você sente que isto aqui você não merece. E tem muita coisa que eu tenho pensado que Deus me deu, que eu muitas das vezes penso que não mereço. E às vezes tenho pensado que não mereço
tipo de igreja que o Senhor me deu. Não mereço ter tipo, digamos, até tipo de casa que tenho, tipo de carro que o Senhor, pela sua misericórdia, me deu. Este ambiente todo sadio de irmãos que me amam, que fazem o melhor para mim, todo respeito e tudo quando as pessoas fazem. E esta graça que o Senhor ainda nos mantém em vida, firme. E às vezes quando tomamos alguma dessas decisões e Deus acaba nos ajudar, podemos não ser compreendidos naquele tempo, mas mais tarde Deus acaba mostrando que a decisão foi uma decisão precisa, sábia, guiada pelo Espírito de Deus. Porque a verdade é de que se você é pastor e você está como que em frente de um grupo, e muitas das vezes você é obrigado a tomar algumas decisões. Imagine que você toma uma decisão e todo o grupo está a seguir, e depois de um tempinho vão ser provados que estavam errados, ou vão terminar na lama e tem que se sair e dizer, aliás, vão me compreender a decisão que eu tinha tomado. Já se provou que era uma decisão errada, ter que voltar amanhã, tomar uma outra decisão que termina mal. Não seria, as pessoas chegam a um ponto em que já não vão saber quando é que alguém que está em frente está a tomar uma decisão correta. Mas quão bom é quando se toma uma decisão e mais tarde as pessoas podem não entender, mas mais tarde ser provada que aquela decisão era uma decisão correta. Essas coisas todas, às vezes quando paro, começo a ver que realmente não sou merecedor. Até estava a pensar mesmo que estou aqui prestes a lhes falar, e estava até a pensar que talvez não merecia estar aqui a gaguejar, a falar de um lado para o outro. Todavia, é graça. Quando Deus escolheu a Moisés, o homem que era gago, ele tentou escusar e pedir a Deus para que pudesse enviar outra pessoa. Mas Deus não podia mudar o seu parecer, tinha que levar este Moisés com todas as suas dificuldades, porque era Moisés que havia sido escolhido. Só quero realmente expressar a minha humilde gratidão por esses irmãos, pela minha família. Como eu estava a tentar lhes dizer que foi muito bom, porque se alguém diz que lhe ama e não expressa, dificilmente você pode saber de concreto se a pessoa lhe ama ou não. O amor tem que ser expresso. Estou grato por essa expressão de amor que a família fez, e ouvi mais tarde que houve uma contribuição para que pudesse se realizar, e trouxe algumas fotos. Gostei de algumas placas ali que colocaram. Se tudo correr bem, vou pedir os irmãos aqui para ver se podem colocar algumas fotos para vocês. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades,
noite, pela graça de Deus, estamos a continuar com o mesmo pensamento. Eu tenho a certeza de que não é demais. E lembro-me uma vez o profeta falou, não sei se a respeito dele ou de alguém, um pregador que sempre foi pregando a respeito do arrependimento, e chegou-se um momento em que a congregação acabou dizendo: pastor, não muda de tema. Parece que estava a se falar mesmo de arrependimento. E a congregação veio e disse: mas pastor, até quando é que vai continuar a falar a respeito do mesmo pensamento? Não vai mudar? E ele acabou dizendo que já se arrependeram. Se ele não podia mudar do pensamento até que a congregação pudesse se arrepender. E eu não sei se pode-se dizer nesse momento, todos nós já reconhecemos o nosso dia e a nossa mensagem corretamente, porque a mensagem dos últimos dias que nós devemos reconhecer. Lembro um profeta falando a respeito do sinal, que ele acabou dizendo que a mensagem veio para chamar as pessoas para poderem entrar embaixo do sinal, antes precisamente da ira passar, para cuspir os habitantes da terra, porque Deus está como que enfadado de tudo que as pessoas estão fazendo na terra. Estou ainda a ler no livro de Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez ferida e aligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como chuva seródia que rega a terra. Sim, o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Talvez uma pequena oração mesmo aqui. Ó Pai Santo, depois de termos falado a respeito disto e daquilo, é chegada aquela hora em que as nossas almas têm que baquetear, Senhor, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, para que tenhamos parte em Ti. Te rogo neste momento, ó Deus, que ajude a cada um de nós, para termos que reconhecer e agirmos da maneira que agiram aqueles que reconheceram o seu dia nos dias em que eles viveram. Senhor, dê a vida eterna a cada um, Pai, que está sintonizado agora conosco. Faça com que esta mensagem se torne uma realidade. Como a música acabou nos ensinando que aqueles que reconheciam o mensageiro da sua era tinham direito à vida eterna. Que todos aqueles, ó Pai, que vão reconhecer, Senhor, esta mensagem tenham também o mesmo direito. Purifique-nos, ó Pai, santifique-nos de toda a impureza mundana. Neste momento em que fitamos a nossa atenção em direção às coisas pertinentes à vida eterna, esteja conosco, cura aqueles que estão doentes, que estão sentados agora, para que depois do culto possam levantar o curado. Salva os pecadores, para que depois do culto também possam levantar, Senhor, arrependido e acertado
com Deus. Guia-nos, ó Pai, ajuda-me, coloque as palavras propícias em minha boca. Como acabei de me referir aqui, sou uma pessoa indigna para este trabalho, mas que direi, Senhor, se me escolheu para fazer isso, ajuda-me. Não sei como fazer, mas o Senhor sabe como fazer as coisas. Por isso, Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos neste instante e Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para nos guiar em tudo quando vai ser feito. Que tudo seja feito para a honra e glória do Seu grande e maravilhoso nome. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. E esta noite vou ter que voltar e ler precisamente no parágrafo 125. 125, onde o profeta diz: a mulher no poço reconheceu o seu dia pelo sinal do Messias. É precisamente aqui onde estávamos a mostrar que quando aquela mulher de Samaria viu as escrituras, principalmente Deuteronômio 18:15 em sua frente, e ele viu que aquela escritura já tinha se tornado carne na pessoa de Jesus Cristo. E ela viu, e quando ela viu aquilo aí, teve um impacto tremendo na vida dela, de tal modo que ela, a partir daquele dia, ela se tornou uma mulher totalmente diferente. Como dizíamos, que ela saiu dali, tinha que tirar tinta que estava nos seus olhos, e tinha que raspar tinta que estava nas suas unhas. Ela mudou porque havia visto a promessa de Deus se vindicando em sua frente. E o profeta continua dizendo: ela estava numa condição ruim. Ela não queria se enganar com aquelas velhas igrejas, da maneira que estavam fazendo. Elas estavam vivendo de qualquer maneira e coisas que estavam fazendo. Ela não queria naquelas coisas, mas ela sabia que algum dia viria alguém. A pobre sujeitinha lá em cima, a caminho do poço, ela encontrou aquele a quem ela procurava. Vamos dizer que talvez, desde que você é um eleito, de uma ou de outra maneira, dentro do seu coração, você vai almejar-se pela verdade. É por isso você entra nesta igreja, sai, entra naquela igreja, sai, entrou nesta, saiu. Porque você está a procurar de algo. E este algo, esta verdade que eu lembro, tinha que entrar em muitas igrejas, entrei nesta, saí, entrei naquela, assim sucessivamente. Mas pela graça de Deus, quando eu acabei deparando-se com a coisa que eu estava procurando, porque estava mesmo procurando da verdade. E cada eleito nunca vai descansar embaixo de algumas mentiras, vai perambulando de um lado para o outro até deparar-se com a verdade quando vai descansar. Ela acabou deparando-se com esta pessoa, o cumprimento dessa escritura. Quando ele começou a lhe revelar o segredo de seu coração, dizer-lhe do pecado em que ela estava vivendo, ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Agora, eles não tinham tido durante 400 anos.
um momento terrível que as pessoas estavam como no fundo do poço. Disse: eu percebo que tu és um profeta, e eu sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. E ela estava aqui a citar a promessa de Deus. E ele viu aqui este encaixe daquilo que havia sido prometido e a pessoa que estava em sua frente. E ela não disse que, eu percebo que você é um adivinho. Ela não disse que eu percebo que você é um cuscucho ou um curandeiro. Mas ela voltou precisamente às Escrituras porque ela sabia que havia uma promessa de que o Messias viria, e o sinal de que seria Messias era conhecer os segredos dos corações das pessoas. Disse ele: eu sou ele. Ela reconheceu. Não havia mais indagação. Como você pode provar isso? Aquilo já estava provado para ela. Quando o Messias falou a respeito, quando Jesus discerniu a vida dela, aquilo foi prova de que era o Messias. Ela não procurou de outra prova. O que ela viu era prova suficiente para lhe fazer com que cresça na totalidade. E eu tenho a certeza de que o que nós já ouvimos nesta mensagem, não deveria haver alguém que ainda duvida desta mensagem. Todos nós devíamos ter colocado ou partido os nossos cântaros e aceitar esta mensagem sem indagação, sem ter que suspeitar, sem ter que desconfiar, sem ter que questionar. E ela, quando viu aquilo aí, foi uma prova de que este é o Messias. Quando o Messias vier, isto é o que ele fará. Bem, se ela puder reconhecer isso pelas Escrituras, não podemos reconhecer as luzes do entardecer e o sinal de hoje? Já está a falar a nosso respeito agora. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas essas coisas. Ele nos dirá isso. Agora, falando aqui a respeito do Messias, a respeito do sinal do Messias, talvez me levaria muito tempo para tentar fazer uma comparação com aquilo que Deus fez precisamente na nossa era. O sinal de Messias, como acabei de me referir, seria precisamente de conhecer os segredos. Por isso, esta mulher o reconheceu. Por isso, Pedro também o reconheceu quando este sinal foi mostrado a ele. Por isso, Nataniel também o reconheceu. Agora, se é que conhecer segredos de coração foi o sinal do Messias, certamente tem que ser também o sinal de Messias até o dia de hoje. Talvez ter que colocar isto aqui desta maneira. É um canal que Deus sempre foi usando ao longo das eras. Quando se chega ao fim de uma determinada dispensação, ou quando se atingir uma determinada curva. Eu poderia colocar aqui que quando se chegou um momento em que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que eram cidades atraentes, mas bem contaminadas com a prostituição e bebedice e tudo quanto temos hoje nas nossas cidades.
A Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele desceu e mostrou este sinal que ele mostrou a esta mulher aqui. Quando ele foi visitar o patriarca Abraão, ele conheceu o nome da esposa de Abraão, que era Sara. Ele conheceu o segredo que estava no coração, precisamente de Sara, quando Sara riu. Este sinal sempre foi mostrado quando estiver prestes a vir alguma destruição. Só este sinal foi mostrado para o patriarca Abraão discernir o que estava no coração de Sara. E o profeta diz que através deste sinal, Abraão conseguiu saber que aquele que estava em sua frente era precisamente o Deus que estava em carne humana. E quando a gente sai dali, este sinal cessou por um determinado tempo e não se manifestou ao longo das eras. Vem sobressair mais uma vez aqui quando Jesus esteve aqui na terra. E este sinal foi mostrado antes do término, antes de Deus, digamos, parar temporariamente com a dispensação dos judeus. E o Messias de novo, porque para Abraão foi o mesmo Messias, o mesmo Jesus que visitou Abraão. E aqui já estava em carne humana, de novo. E ele tinha que fazer a mesma coisa como o Messias, conhecer o segredo. Por isso conheceu o segredo desta mulher, por isso conheceu o segredo de Pedro, por isso conheceu o segredo de Nataniel, por isso conhecia o que estava nos corações daqueles fariseus e saduceus, por isso ele conheceu o segredo que estava nos corações daqueles que iam Emaús, porque ele é o Messias, e este é sinal do Messias. Estamos a falar aqui da manifestação deste sinal, um punhado ali, um punhado acolá. Mas o mesmo Messias que visitou Abraão antes de Sodoma e Gomorra ser queimado, o mesmo Messias que visitou Israel antes de ele terminar com a sua dispensação, este é o mesmo Messias que tinha que vir visitar os gentios. Eu queria que isso fosse bem claro para cada um que nos ouve. Dizer que o Messias, o mesmo Jesus, que visitou Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o mesmo Jesus que visitou Israel antes da sua destruição por aquele general Titos, e fez o mesmo sinal para Abraão, para Israel, é este mesmo Jesus que tem nos visitado através do ministério do profeta William Branham. Ele, Jesus, não poderia ter nos visitado fisicamente, porque ele só poderá aparecer fisicamente para nós no milênio. Todavia, ele veio nos visitar num corpo invisível. É este corpo invisível que tomava conta do profeta como um vaso. Sim, talvez colocar desta maneira. Da mesma maneira que Deus levou um pouco do potássio ali, levou um pouco deste elemento, daquele elemento da terra, e fez um corpo e entrou. O mesmo Deus escolheu um corpo chamado William Branham, que ele santificou, que ele preservou, não permitindo que ele pudesse fumar ou beber ou corromper o seu corpo por mulheres, porque havia sido uma porção da terra
um corpo que Deus escolheu para levar este corpo e visitar os gentios antes dos gentios serem destruídos. E por isso o irmão Branham tinha esta parte de discernimento. Quem fazia discernimento não era irmão Branham, era o mesmo Jesus que falou com a mulher de Samaria. Era o mesmo Jesus que falou com Abraão quando lhe visitou. Este mesmo Jesus visitou-nos nesses últimos dias. E nós também temos visto o mesmo sinal que a mulher de Samaria viu. O mesmo sinal que Nataniel viu. O mesmo sinal que Pedro viu. O mesmo sinal que Abraão viu. O mesmo sinal tem sido mostrado também para nós nesses últimos dias. Só depende de você quando este sinal é mostrado, que é o sinal do Messias. Se foi Messias naqueles dias, como disse essa mulher, é também Messias para nós. Esta mensagem, a mensagem do Messias que vem para nos salvar. Todavia, temos que reconhecer da mesmíssima maneira que esta mulher de Samaria reconheceu e agirmos igualmente, deitar a nossa vida suja, deixar os nossos cântaros, limpar as nossas vidas, caminharmos com Deus, como já mostramos que estamos a caminhar com o Deus Santo. Portanto, temos que ser santo como Ele é santo. Meu Deus, gostei muito daquela parte daqui da quarta-feira. Foi uma grande bênção para mim. E às vezes você está aí a escutar e a lagrimejar e tudo mais, mas sendo uma grande bênção. Ok, vou ainda continuar a ler. E ele diz aqui, nenhuma pergunta mais. Está vendo? Quando ela viu aquilo, nenhuma pergunta mais. Ela se foi. E ela disse às pessoas, está vendo? Vinde e vede, aqui está ele. Não havia mais dúvida para ela. Estava resolvido, porque ela reconheceu o dia em que ela estava vivendo. E ele o reconheceu. Já não havia mais dúvida na mente dela a respeito da mensagem e do mensageiro. É este ponto que cada um deve chegar. Um ponto em que já não resta indagações, não resta nenhuma dúvida em você. Você aceitou esta mensagem de todo o seu coração. E esta mensagem é mais que vida para você. Meu Deus. Assim fez Nataniel, um notável hebreu. Quando ele viu aquele sinal do Messias que fora prometido lá, não importava quantos sacerdotes, quantos outros mais, o que aquilo fez. Perturbou os sacerdotes ver aquelas pessoas deixando as igrejas e se indo. E disseram, se alguém de vocês assistir à reunião deles, será excomungado. Nós os colocaremos imediatamente para fora da denominação. Assim hoje, vamos lhe colocar para fora da nossa organização, se você assistir o encontro deles. Está a ver o que eles dizem? Oh meu Deus, quando esta mensagem atingir uma alma e você acaba ser incendiado corretamente e chega-se um momento em que você tem que sair da sua igreja, todo mundo fica bem agitado. Me lembro quando já contei aqui como ficaram bem agitados. Estava a falar com o irmão e me dizia que quando ele estava para sair na igreja,
veio os apóstolos, houve uma grande agitação, sendo alguém que vivia com os sacerdotes e tudo mais. E aqueles sítios já se tornaram confins de demônio. Igrejas já se tornaram confins de demônio. Sabe, confins é como uns buracos de pedras, onde não vivem pessoas, só vivem passarinhos. Já se tornaram, as igrejas já se tornaram confins de demônio. Como uma obra que talvez que o dono acabou não conseguindo continuar, acabou saindo, tudo vem, vai, entra, fica uma morada de morcego, uma morada de mochos, uma morada de todo tipo de passarinho aborrecível. É o que já se tornou as igrejas. Estou a falar aqui da igreja católica, estou a falar aqui da anglicana, estou a falar aqui da assembleia, estou a falar aqui de testemunha, estou a falar de todas as igrejas que você pode mencionar. Já se tornaram, não é só falar, é o que as escrituras dizem. Não tenho tempo, você pode ler no Apocalipse 18, deixa ver se posso ler aqui. Alguém talvez pode pensar que estou a falar mal da sua igreja. Tudo aquilo que você ouve aqui ser falado é palavra. A partir do versículo 4 de Apocalipse 18, a Bíblia diz: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dele, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Está a ver? Sim, talvez um pouco aqui para cima. Sim, no versículo 2. Ok, vamos começar mesmo no versículo 1 de Apocalipse 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande cidade. Nós sabemos que a grande cidade é Babilônia. Nós sabemos que trata-se de Vaticano, da cidade, da Igreja Católica. E se tornou uma morada de demônios, e coite de todo o espírito imundo, e coite de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E depois se ouviu esta voz que diz: ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Está a ver? Somos nós que ouvimos esta voz e saímos. É o irmão, é a irmã que ouviu esta voz e saiu. Porque somos o povo de Deus. Portanto, sendo o povo de Deus, temos que agir como povo de Deus. Se eu queria talvez tentar colocar alguma coisa aqui que está me aparecendo agora. Sendo o povo de Deus, temos que andar como filho de Deus. Você ter a revelação faz-me lembrar daquele filho do Régulo que estava precisamente na escravatura. Arrastado da sua terra, já estava nas terras americanas. E sendo estrangeiro na terra, um estranho na terra dos estranhos. Todavia, ele não perdeu o foco de que ainda continuava a ser filho do Régulo. Ele caminhou, embora nas terras estranhas, como filho de um Régulo. E ele foi caminhando. Tudo que ele fazia, foi comendo, foi fazendo tudo como filho de Régulo, até que se tornou diferente de outros escravos. Portanto, nós como filhos de Deus, filhas de Deus, temos que caminhar
com esta revelação em nossa mente. Saber que é verdade que talvez você pode não mostrar como é que você é filho de Deus por causa daquilo, ou mostrar uma coisa palpável. Todavia, se trata de uma revelação abstrata de algo que você sabe que eu sou isto aqui, embora que não pode mostrar a alguém. Sim, como aquele livro que Adão perdeu era um livro abstrato. Como aquelas chaves que a Pedro foi dado pelo Senhor eram chaves abstratas, mas era a autoridade, era o mesmo chave que ele abriu para os judeus, abriu para os samaritanos, abriu as portas do reino para o gentio. Mas se você pudesse dizer, Pedro, mostra-me a chave, ele podia não ter chaves assim físicas, mas eram chaves abstratas. Portanto, nós como filhos de Deus temos que andar com esta revelação de que somos filhos e filhas de Deus. Porque as Escrituras declaram e as nossas vidas também declaram. Eu estava a pensar de um casal, vamos dizer que é um casal, é um lar, e você como irmão e irmã tem que lutar para viver como filho de Deus, viver como filha de Deus. Seja você exemplo no seu lar. Toma a dianteira você como marido. Se o marido não toma a dianteira de viver como filho de Deus, mulher, você tome o seu lugar. Filhos, vocês também tomem os vossos lugares como filhos de um parente temente a Deus e como crentes. Eu já ouvi muitas das vezes as pessoas dizem, aquela senhora é realmente uma cristã, mas o marido dele... Se você quer pedir alguma coisa, não pode pedir enquanto o marido está, porque aquele marido é mau. E alguém também diz vice-versa, ao contrário, diz, o marido é uma boa pessoa. Todavia a mulher não presta. Está vendo? Não seja você que é colocado no lugar de não prestar. Não seja você a ser referido que o marido dele não presta, não é cristão. Não seja você, irmã, a ser colocada no lugar onde se diz, o marido dele é um bom marido, é uma boa pessoa, é um bom irmão, mas a esposa não presta. Não seja você que é colocado nesses extremos. Seja você que toma a dianteira de ser um exemplo. Está vendo? Sim, faz-me lembrar de Abigail, não é? A mulher sábia que tinha um marido tolo, com um coração tolo. E acabou morrendo. Portanto, toma a dianteira, seja exemplo, seja você a ser referido que a mulher dele é uma boa pessoa. Seja você a ser referido que o marido é uma boa pessoa. Seja você a tomar a dianteira como filho ou filha de Deus. Não chegar a um ponto em que as pessoas vão dizer, mas aquela menina nem parece que é filha de um crente, é filha de um, é filha de um diácono, é filha de um administrador, é filha de pastor. Por causa do exemplo errado que você acaba projetar perante as pessoas. Deixe com que isso seja uma questão de que se as pessoas descobrirem que você é filha ou filho de um diácono, as pessoas dizerem que sim, não é de se admirar.
A gente não sabíamos por que ele é tão bom assim. Afinal de contas, o segredo que está por trás da sua bondade é porque é filha de um crente. Oh, como isso vai soar quando chegar nos ouvidos dos seus pais, nos ouvidos do pastor, que você se distinguiu em ser um bom exemplo na escola, ser um bom exemplo na igreja. Não seja um dínamo, não seja um dínamo, um gerador de mexerico. Meu Deus. Ok. E ele diz assim hoje. Vamos lhe colocar para fora da nossa denominação. E se você assistir o encontro dele, recordam do homem cego? O pai e mãe não puderam nem mesmo responder. Eles estavam com medo, porque eles diziam que qualquer pessoa que fosse ver Jesus ou assistir suas reuniões seria excomungada. Porém, aquele homem cego pôde falar por si mesmo que ele uma vez fora cego, mas podia ver então. Oh, como gostei desta firmeza deste homem. Que ele podia, este jovem, ele podia falar por si próprio. Não era algo induzido por alguém, mas era algo que ele próprio podia se colocar em pé e defender. É o que cada um de nós deve ser e defender o seu cristianismo por si próprio. Não é preciso que alguém se coloque e defenda a sua posição cristã. Você, por si próprio, tem que se firmar e defender que tipo de pessoa você é. Vou dar exemplo aqui, talvez, para clarear quando é que pode se defender. Vamos dizer que há uma tradição na família e você acabou sendo arrastado. E talvez, vamos dizer que está-se a fazer aí papas, não papas, está-se a comer papas. E você liga para o pastor. Pastor, aqui na família há uma cerimônia, estão dizendo para comer papa, posso comer ou não? E talvez você vai ligar na presença mesmo da família. Aqui em casa há um curandeiro que foi chamado e há uma cerimônia e eu também posso participar ou não? Você está ligado para o pastor? Talvez a irmã não consegue defender a sua posição cristã. Não é preciso ligar para pastor, você tem que saber como cristão os seus limites, que isto aqui eu como cristão não posso fazer. Essa vossa tradição não contem comigo. Essas vossas papas que cozinharam aqui não contem comigo. Estão aqui a cortar cabelo e eu sou filha de Deus, eu não corto meus cabelos. Aconteceu isso, trouxeram o que são vossos medicamentos. Você tem que ser capaz de se colocar e defender a sua fé individualmente, porque você sabe onde você está posicionado. Não é preciso uma questão de que deixa eu ligar para o pastor para ouvir se posso participar nesta cerimônia, e as pessoas vão começar, os familiares vão dizer, ok, fala lá com o seu pastor, e você liga, pastor, há uma situação aqui, os familiares disseram que todos nós temos que cortar cabelo aqui por causa deste falecimento que aconteceu aqui. Posso cortar meu cabelo, pastor? E talvez o pastor fica já como que apertado e começa a dizer que não, você irmã não pode cortar cabelo, essas coisas todas. E os familiares, além de compreenderem que é algo que talvez vem do seu coração, começa a pensar que é o pastor que está a ditar as normas de como você viver. Não é
assim, irmão. Estava a falar com um irmão, quando é que foi isso? Deve ser na quarta, uma coisa dessa. Ele dizia que os familiares vieram, disseram que não podíamos comer nada, que tem sala até comer as papas que eles fizeram para nós. Portanto, a irmã disse que estão aqui os pais, nós não podemos desapontar os pais, vamos comer isso acabar. Não é assim, cristianismo. Você tem que parar e defender a sua fé e dizer que isso aqui não faço. E eu sou desta maneira, e eu creio desta maneira, e eu sou filha de Deus, e eu sou filho de Deus, e eu costumo agir desta maneira. Se estamos juntos, quando a gente chegarmos aqui como família, não contem comigo. Isto aqui é que é cristianismo, defender a sua própria fé, porque você sabe quem é você. E este jovem aqui, os pais tinham medo de dizer que era nosso filho, como que ele foi curado. Disseram que pergunte a ele, e ele estava pronto para defender o que havia acontecido com ele. Você tem que ser capaz de defender. Se alguém que seja da sua igreja, onde você saiu, lhe deparar, tenha base suficiente. Tenha escrituras suficientes. Se está a falar do profeta, tenha base para se defender. Se está a falar do arrebatamento, tenha base para se defender. Esta palavra tem base, tem alicerce, tem a escritura que você pode firmar-se nela e se defender e pegar a escritura como espada de dois gumes e lutar contra tudo e contra todo, até não haver ninguém que lhe aproxima. Porque você tem defesa, você sabe o que está a falar, você está a citar o que está a falar. Até as pessoas chegam um tempo a dizer, mas isso aqui é o que começa já a trazer ideia, fugir à Bíblia, porque você está a deparar-lhes mostrando as escrituras. Oh, meu Deus, se Deus pudesse me dar uma igreja que pode individualmente cada crente ter a capacidade de defender eficazmente a sua fé, sem recuar, parar e dizer que eu não faço isso porque eu sou filha de Deus. Não, eu não faço isso porque vou na igreja, deixa perguntar ao pastor, deixa ouvir o diácono. Isso não funciona, não é isso que nós queremos. Nós queremos levar o crente até o ponto em que ele pode se defender. Dizer aos familiares, senhores, quando já se trata de cantamento e chamar curandeiros para fazer as vossas coisas, não contem comigo, não contem com o meu dinheiro. Ponto final. Vão compreender, vão ver que podem dizer que você já não é, nós vamos te excomungar, você já não é parte da nossa família, ok? Tá bem. Se é preciso transgredir a palavra de Deus para ser membro de uma determinada família, é melhor permanecer um membro sem corpo. Ainda não tem 1 hora, né? Graças a Deus. Que coisa bonita. Recorde do cego, o pai e mãe não puderam nem mesmo responder. Eles estavam com medo porque eles diziam que qualquer pessoa que fosse ver Jesus ou assistir suas reuniões seria excomungada. Porém, aquele homem cego pôde falar por si mesmo que ele era uma vez cego, mas podia ver então. Sim, quando situações se levantarem no serviço, você defenda a sua fé. Serviço vai acabar. Quando uma situação se levantar na igreja, não esqueça a sua fé por causa da escola, a escola vai acabar. Você precisará, algum desses dias, sair da terra e ir se encontrar com Deus. Isso é que é mais importante do que dinheiro.
Isto é que é mais importante do que a vida. Não esqueça isso, irmão, irmã. As coisas desta vida, algum desses dias vão terminar. Todavia, você terá que levar algo para se encontrar com Deus. E este algo é a sua posição cristã. É a sua fé. É o seu caráter, como o profeta disse, que você vai carregar consigo o seu caráter quando sair da terra. O resto fica aqui na terra. Meu Deus, que o Senhor me ajude a ter caráter da palavra para carregar a palavra quando sair da terra. Uma vez fui cego, posso agora ver. E eu, que não conhecia essas coisas, elas têm sido reveladas a mim pelo Espírito Santo. Liberem denominações, porque de todos os modos eles estão vindo. Se eu for levantado da terra, atrairei a todos os homens a mim. Nataniel o reconheceu, ele ficou a par disso. Amém. Exatamente como as provas escriturísticas de Moisés. Palavra vindicada. Moisés soube que aquela era a promessa do dia, porque ela era escriturística. Não importava o quão estranha fosse. Ele disse, como posso lhes dizer? Lhes dizer que viu uma luz ali atrás do deserto. Como posso lhes dizer que eu vi uma luz aqui atrás? E que aquela luz me disse para ir lá embaixo. Ele disse, verdadeiramente, Moisés, eu serei contigo e não somente. Meu Deus. Sim, ele não se mostrou no Egito apenas por milagres e sinais. Mas quando teve a todos reunidos, ele apareceu a eles novamente e vindicou o ministério de Moisés. Então o eleito chamado fora, quando aquele profeta, os livros daquela nação, e os trouxeram para um determinado lugar, então a coluna de fogo apareceu outra vez no topo do monte Sinai. E ele diz, comparem com hoje. Amém. Louvado seja Deus. Isto é mais do que vida para mim. Sim, compare com hoje. O que aconteceu hoje? O profeta, quando ele se encontrou com a coluna de fogo, aquela coluna de fogo, quando lhe falou, quando estava sozinho, e ele começou a pregar dizendo que um anjo havia lhe aparecido. Da mesma maneira que Moisés dizia que uma coluna de fogo, um anjo me apareceu na sarça ardente. Todavia chegou-se um momento em que aquele Deus que havia lhe aparecido no oculto tinha que se aparecer visivelmente e abertamente. E o que aconteceu com esta mensagem, amados irmãos que nos ouvem? O anjo apareceu a ele individualmente, mas finalmente apareceu abertamente e permitiu que a sua fotografia pudesse ser tirada. E o mundo científico sabe disso. Não é algo manufaturado, não é algo talvez que alguém sonhou, mas é algo que até a câmera conseguiu captar. Apareceu fisicamente. Comparem com hoje, ele diz, amém, louvado seja Deus. Isto é mais do que a vida para mim. E minha idade começa a avançar. E eu vejo a hora da vulgaridade e imoralidade varrendo as terras. E coisas, então, eu olho para trás e vejo o que aconteceu. Meu coração salta de alegria, sabendo que depois de um tempo, este tabernáculo de habitação terrestre será dissolvido. Mas eu tenho aguardando no além.
Eu estou tentando puxar um povo, separá-lo dessas coisas e tudo mais, arrastá-lo para fora, tirá-lo através das Escrituras, que Deus está aqui com uma vindicação da coluna de fogo, a qual centenas e milhares têm visto, e até mesmo a fotografia com uma câmera, vez após vez, para provar isso. Glória nas alturas. Ó Senhor, que ajude o coração de cada irmão que nos ouve neste momento. Como escaparemos nós se não segurar esta verdade vindicada? Como escaparemos se não abraçar com tudo que há em nós? Comparativamente com algumas pessoas que só viram uma escritura e aceitaram. Mas nós temos essas evidências todas. A coluna de fogo fotografada, a coluna de nuvem fotografada perante nós. Os sinais de Messias foram mostrados. O que as Escrituras dizem que Elias viria e faria, restauraria a fé já restaurada. A palavra já foi restaurada. Não deveria haver nenhum questionamento nas nossas mentes. Oxalá que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, pudesse dissipar todas as dúvidas em nossas mentes. Todo tipo de nuvem de dúvida devia ser dissipado de tal modo que a gente agarrasse a esta mensagem com tudo que há em nós. Porque estamos precisamente aqui no fim da jornada terrena. A qualquer altura poderemos ser chamados para subir. Que o Senhor possa nos ajudar. Que toda dúvida possa ser dissipada nos nossos corações. Para abraçarmos esta mensagem sem indagação. Tomá-la, vivê-la, falar a respeito dela, independentemente de onde você estiver, independentemente com quem. Não tenha vergonha de falar esta mensagem a qualquer pessoa. Pessoa é pessoa. Pode ser diretor, mas é pessoa. Pode ser ministro, mas é pessoa. Algum dia vai morrer, vai precisar se encontrar com Deus. Posição não é nada. Há uma posição que se diz que quando você está nesta posição já não morre. Os médicos não são esses que estão a morrer? Meu Deus. Personificadores se levantaram, claro, isso tem que ser feito. Personificadores se levantaram nos dias de Moisés e fizeram a mesma coisa. Disse Deus. Separa-te, Moisés, não fique ao redor deles, e eu os engolirei, e o mundo os tragou, e assim é hoje, diretamente de volta ao mundo, esquema monetários e tudo mais. Vê? Ali está. O sinal escriturístico de Moisés, ele foi o grande profeta de Deus que desceu lá para libertá-los. E eles o reconheceram. Eles reconheceram o sinal. Ele foi a exata promessa escriturística vindicada. E é o que aconteceu com o irmão Branham. Exata promessa escriturística vindicada. E neste caso, não vamos dizer que é escriturística. Uma só. Muitas promessas, como estávamos a falar a respeito aqui na quarta-feira. Quando se fala do sinal de Messias, foram milhares de vezes que Jesus apareceu visivelmente e ele fez o mesmo sinal que ele fez quando esteve aqui na terra. Além daquilo que o homem pode fazer como homem.
E ele diz, Jesus foi aquela promessa da Escritura vindicada para a mulher. Ou melhor, ele foi a interpretação. Jesus foi a interpretação da Escritura. Sua própria vida interpretava a Escritura. E a vida do mensageiro que nós recebemos interpreta as Escrituras. Se você diz, talvez não é ele, Elias, que devia vir, mas ele já restaurou as Escrituras. Não restaurou o batismo, não restaurou a deidade, não restaurou essas coisas todas que haviam sido perdidas. Agora, se é que você pensa que há de vir o outro, há de fazer o quê, se o trabalho já foi feito? É simplesmente o diabo, incredulidade, a mania do diabo que sempre usou desde do jardim de Éden, de enganar. E ele diz, você não vê a mensagem da hora? Pode você reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para você a hora em que estamos vivendo. Ela é a interpretação. Jesus disse para Israel, se vocês simplesmente tivessem conhecido o seu dia. Uma vez sentado sobre o Monte das Oliveiras, ele olhou e disse, Jerusalém, Jerusalém. Ele chorou e ele olhou para baixo, ele viu. Não comparando de forma alguma, talvez outra noite, outra manhã por volta de 10 horas, eu vi aquela igreja prostituta. No fundo do coração, a gente sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te acolher, mas o que vocês fizeram? Vocês mataram os profetas que vos enviei. Vocês os assassinaram. E hoje as mensagens que têm sido enviadas à igreja não têm sido assassinadas por seus dogmas denominacionais. A Escritura tem sido assassinada por seus dogmas. Disse Jesus, se vocês tivessem conhecido o meu dia, mas está muito longe, está muito tarde agora. Assim é como as igrejas. E eu creio com todo o meu coração que a redenção tem passado para ela. Não importa o que você queira pensar a respeito disso. É a sua própria opinião. Essa é a minha. Vem, você não tem que ter minha opinião, mas eu creio que a redenção tem passado para ela. E tem sido nos 5 ou 6 anos passados. E eu me lembro, vocês recordam de Chicago? Veja o que aconteceu desde então e veja como isso continua acontecendo. Vê? Lembre-se, meu nome está escrito nisso. Está ali, é assim, diz o Senhor. Veja se ela não cai. Continuem. Meu Deus. Está vendo? A coisa está sendo colocada aqui. Certamente as igrejas estão além da redenção. O reavivamento havia passado. Meu Deus, quando se pensa a respeito dessas coisas, que a redenção havia passado, não havia como redimir as igrejas não têm chance de aceitar esta mensagem. A América como nação está acabada. As nações estão acabadas. Todo mundo está em convulsões. Todo mundo está numa situação em que não se sabe onde colocar a mão. Tudo agitado. E a Rússia está ali preparada para aniquilar essas nações todas, que não viram a sua oportunidade. O que temos hoje? Aquilo que eu estava a tentar colocar aqui na quarta-feira. Dizer que não se esqueçam disso, amados irmãos. É o que fez com que Deus pudesse
cuspir as igrejas. Qual é a luta das igrejas hoje? É de fazer com que alguém se torne membro daquela igreja. Por isso as pessoas dizem, eu sou católico, eu sou anglicano, eu sou metodista, eu sou isto, sou aquilo. E ponto final. E talvez o seu nome está escrito num livro da igreja. E as pessoas dizem que desde que o seu nome está escrito aqui no nosso livro da igreja, não se preocupe, você estará no céu. Tolice, não vai funcionar. Aquilo que nós estávamos a mostrar, que há uma etapa onde você se torna membro de uma determinada congregação local. Até pode ser membro de uma determinada congregação, não sei lá, universal. Vamos dizer que uma igreja que está aqui, está em todo mundo, você já está escrito no livro dele, o seu nome já está espalhado em todas as igrejas. É bom, mas isto não lhe faz de você filho de Deus. Você precisa de se levantar e viver toda a palavra, e Deus confirmar a palavra que você crê, e germetiza aquela palavra, chega-se um ponto em que você é batizado no corpo místico de Cristo. É uma das coisas que fez com que Deus pudesse cuspir as igrejas, porque só limitaram para estar membros, enquanto que Deus está à procura de membro do seu corpo místico. Mas as pessoas estão a lutar para estar membros de igreja. Não esqueça isso, irmão. 142. E ele diz, hoje em 1933, como foi dito que as mulheres agiriam nesses últimos dias, como foi dito, como Mussolini, como ele chegou ao seu fim, como Hitler viria a um fim misterioso, como os três ismos tornaram em comunismo, como os carros viriam com aparência de ovo, como as mulheres usariam roupas e pareciam com o homem, iguais até mesmo em suas roupas íntimas. Elas finalmente viriam a usar folha de figueira. Assim sobre isso como um ato imoral, como agiria nesses dias. Olhe o que elas têm feito. Isso está realmente diante de vocês. Então, se as mulheres cristãs pudessem somente, as assim chamadas mulheres cristãs, se pudesse unicamente se reconhecesse, pudesse reconhecer que o espírito imoral que está sobre elas é do diabo, para fazer com que corte seus cabelos. O diabo é o único que faria isso. Isso é contrário à palavra de Deus para você. Exatamente como foi no jardim do Éden. O que eles fizeram? Eles tentaram dizer, aquele pobre pregadorzinho, santo, relador, falando. Não sou eu não estou dizendo a vocês o que fazer. Eu estou somente citando a palavra. Se simplesmente reconhecesse que isso é o diabo, elas chamam de cristã. Elas se chamam de cristã. Jesus disse, como você pode me chamar Senhor e não fazer as coisas que eu lhes digo para fazer? Elas não podem ser cristãs. E eu não sou juiz delas, mas estou apenas dizendo o que a palavra diz. Como pode vocês me chamarem Senhor e não fazer as coisas que eu lhes digo para fazer? E toda a palavra aqui é a revelação de Jesus Cristo. Como é que me chamam Senhor? Sim. Se simplesmente pudesse reconhecer que esse é o diabo, um espírito imoral, alguma simpatia, mulherzinha por ali, acho que esse é o lugar mais... Ele diz, acho que esse é o lugar mais vulgar que eu já vi em minha vida. E ele disse, Jeffersonville, Indiana, com mulheres nuas. E ele diz, estive em Hollywood, tenho estado por toda parte,
Estive ao redor de todo o mundo e vi toda espécie de imoralidade. E eu vi isso em Paris. E vi isso na Inglaterra, a qual é a pior de todas elas. Oh, creio que algum dia a Inglaterra afundará no oceano. Ela merece isso. Imoralidade, imundícia, obscenidade. Aquele é o chiqueiro de imoralidade do mundo. O povo mais renegado escrituristicamente que eu já vi em minha vida. Ela se tornou isso por haver rejeitado a verdade. Amados, dizer a verdade mesmo é um erro gravíssimo. Não reconhecer a mensagem do seu dia. Eu lembro nos dias em que Wesley se levantou na Inglaterra pregando a justificação, pregando a santificação. Ele levantou-se, pregou, e a Inglaterra não o reconheceu como devia reconhecer. E aquela foi a única chance que a Inglaterra teve. A única chance que a Inglaterra teve de aceitar o caminho de Deus. Todavia, eles não fizeram caso, continuaram no seu caminho. E hoje, o profeta está a dizer essas palavras. Que a Inglaterra afundará no oceano. E realmente, Deus é justo. Tarde ou cedo se lembra da iniquidade de cada nação. Porque Deus tem sido bondoso. Ele faz com que as nações tenham oportunidade de ouvir a verdade e fazer as suas próprias escolhas. Amados irmãos, estamos a falar dessas coisas. Deus sempre levanta pessoas para dar chance às nações. Estamos a falar assim. É um tempinho, é uma pequena chance que é dada a esta nação. E algum desses dias será tarde demais. Amado, essas coisas às vezes aparecem na simplicidade e passa por o alto da maioria das pessoas. Faz-me lembrar de que levanta-se um profeta maior e Deus levanta também profetas menores profetas. Profetas que levam a mesma mensagem do profeta maior. E eu tenho a certeza de que vocês sabem que o irmão Branham diz que um pregador é um profeta. E como profeta menor, estamos a dizer essas coisas para o nosso nível que Deus nos permitiu. E Deus sempre fez isso. Levanta um profeta universal. E ele levanta em cada nação cooperadores que vão cooperar com aquele profeta maior. E nós estamos aqui cooperando, falando, repetindo as mesmas coisas que o profeta maior nos trouxe. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. E ele diz, Billy Graham disse que ele teve que se privar de levar sua esposa aos parques. Atos sexuais se desenrolavam entre homens e mulheres, rapazes e moças, abertamente no parque. Ela se tornou uma fossa de imoralidade. Está a ver uma nação que se torna uma fossa de imoralidades. Igualmente a França e todo o resto do mundo. E assim tem os Estados Unidos se tornado o líder de todos eles. Força de imoralidade. Esgoto. Vejam hoje, faz com que corte seus cabelos, usem short, calças compridas, fume e chamem-se a si mesmo de crentes. Você não compreende, irmã, ou mulher melhor dizendo, minha irmã não faz uma coisa como essa. Vocês não entendem que isto é o diabo?
Como o judeu do passado, vocês não creem na palavra vindicada, mesmo quando é provada a vocês. Vocês se apoiam em suas tradições denominacionais, que dizem que está tudo bem. Vocês falam em línguas, vocês saltam para cima e para baixo, vocês cantam no espírito e cortam seus cabelos. Vocês poderiam imaginar uma cristã fazendo isso? Tenho visto demônios, tenho visto curandeiros, e eu os tenho visto falar em línguas, interpretarem, saltarem para cima e para baixo e dançarem no espírito, beberem sangue de um crânio humano e amaldiçoarem o nome de Jesus Cristo. Você diz, eu pertenço à igreja, aleluia, está a ver? E eu pertenço à igreja, glória a Deus. Você pertence a quê? Igreja é a palavra, e a palavra diz, é uma vergonha vocês fazerem isso. Você, grupo de fariseus, cegos, conduzindo aqueles pobres filhos para o inferno desta maneira, porque vocês estão com receio de perder o vale alimentação e de ser afastados da sua denominação. Se você ver isso, há algo a se você der isso, há algo a respeito disso. Que vergonha para vocês, hipócritas. Envergonhe-se disso. Vejo que a hora está se aproximando. Ok. Você diz a Bíblia que vocês foram... Você diz a Bíblia que vocês foram cegados? Vocês não podem entender que vocês estão cegos? A Bíblia diz que estão, e vocês estão nus, miseráveis, pobres, cegos, e não sabem disso. Quando vocês pensam que vocês têm a maioria da igreja na cidade, e vocês fazem isso, aquilo e aquilo é outro. E a Bíblia diz que são tão pobres quanto vocês podem ser, e vocês estão cegos, e ele ainda está à porta tentando lhe vender um colírio, não vendo-lo, mas lhes dar, e vocês não recebem. As escrituras se cumprem. Lembra-se, ele estava à porta batendo. Que dia vocês estão vivendo, gente? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o sinal? Sim, porque tem que se reconhecer a hora. Tem que se reconhecer o sinal. Qual é o sinal aqui que ele está tentando nos mostrar? É aquele sinal que foi mostrado para esta mulher de Samaria. É aquele sinal que foi mostrado para Nataniel. É aquele sinal que foi mostrado para Abraão. É aquele sinal que Deus o permitia fazer. Era o sinal de Messias. Este mundo foi visitado pela última vez. A próxima vez que se apanhará este mundo, se apanhará em chamas. Mas esta é a oportunidade, o mesmo Jesus que visitou Israel antes de lhes cortar, tem nos visitado antes de nos cortar. Esta terra está prestes para cuspir os seus habitantes. Está cansada esta terra de beber sangue. Meu Deus. Faz-me lembrar quando Deus criou a terra e os céus. Não havia sequer nenhuma gota de sangue que havia caído. Havia toda a paz que já falamos a respeito. Posso ver Adão e Eva no jardim, sem medo de morrer, sem medo de nenhum animal. Todos os animais comiam capim porque não podiam comer uns aos outros. E esta terra tinha paz. Posso sentir aquele cheiro suave, aroma das flores e os passarinhos sobrevoando. Que momento! Mas o pecado veio nos tirar dessas coisas boas.
mas graças a Deus prometeu para restaurar essas coisas. Esta terra, algum desses dias, terá que voltar à sua originalidade. Depois de cuspir os habitantes desta terra, cuspindo-os, renovará a terra e tornaremos a voltar. E esta terra poderá ser renovada para ser mesmo tipo de terra que foi ao princípio. A restauração, o cristianismo foi restaurado. A terra também está gemendo, esperando para ser restaurada. É o fim da jornada da vida mortal. Oh, que Deus possa nos ajudar, amado. Que dia vocês estão vivendo, gente? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o sinal? Se elas pudessem compreender, essas mulheres, que isso é o diabo, é um demônio indecente no nome da religião. Ele sempre tem sido dessa maneira. Ele vê a cada profeta, ele vê a cada santo, ele vê até a Jesus Cristo como uma pessoa religiosa. E a Bíblia diz que ele estaria tão próximo nos últimos dias, mesmo nos pentecostais, e enganaria o próprio eleito daquela igreja pentecostal, se isso fosse possível. Meu Deus, mas poucos, ele disse, pois estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos encontrarão. Pois como foi nos dias de Noé, em que 8 almas foram salvas, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pensem nisso, que dia estamos vivendo. Vocês reconhecem a hora, reconhecem o dia. E eu estou tomando, sim, reconhece a hora, reconhece o dia. Está vendo? Como o diabo acabou entrando na religião e tomou posse dos púlpitos, e tomou tudo, tomou posse das igrejas. E ele, qual é a luta dele agora? A luta do diabo é impedir para que as pessoas não se tornem membros, porque o diabo não está interessado em você se tornar membro de uma igreja. Digamos, isso não lhe faz nenhum mal. Você pode ser membro de quantas igrejas, o diabo fica tranquilo. Ele só fica agitado quando você se torna membro do corpo místico de Cristo. E quando você se torna membro daquele corpo místico, você já está assentado nos lugares celestiais. Está vendo? Já numa dimensão onde você recebe a sua própria influência. E se Moisés dissesse, tirarei o meu chapéu em vez de meus sapatos, aquilo não teria funcionado. Deus disse sapato e Deus quis dizer sapato. Está vendo como a gente devemos tomar a palavra na medida em que ela é dada. Amados irmãos, vamos fazer tudo ao nosso alcance para subirmos as escadas até sermos parte daquele corpo místico de Cristo. Vamos segurar esta palavra com tudo que há em nós. Vamos ter um cristianismo em que você pode defender por si próprio. O que nós vimos, o que temos nesta mensagem, devia lançar toda a incredulidade. Oremos. Ó Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, visitando esses exemplos. E entendemos, ó Pai, que desta vez é a nossa vez. Somos nós que devemos reconhecer. E depois de reconhecermos, não deve restar nenhuma dúvida em nós, nenhuma indagação. Devemos aceitar esta mensagem com abertura do espírito, abertura da alma, tudo como o cantor disse, eis-me aqui, corpo e alma. Toma-nos, ó Pai Santo,
Que tudo que somos, ó Pai, seja influenciado por esta mensagem. Abra, Senhor, o nosso entendimento para podermos entender, para reconhecer, para podermos aceitar. Não é de se admirar que um que consegue ver este sinal de Messias e aceitar que é o Messias é sinal de vida eterna. É sinal do batismo do Espírito Santo. E o sinal do batismo do Espírito Santo hoje, como já fomos mostrados, Senhor, é aceitar aquele sinal. Ajuda o seu povo em todo lado para que se abram e entendam. Tu és aquele que ajudou aquela mulher de Samaria. Ajuda a cada um que nos ouve neste instante. Obrigado por este momento, Senhor. Nos entregamos nas suas mãos. Que esteja conosco no domingo e nos ajude que tudo corra bem. Que pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Deus lhes abençoe. Até domingo, se Ele